E se eu expulso pelo dedo de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Ou seja, o poder e a autoridade de expulsar demônios comprova a chegada do reino de Deus naquele lugar. Porque você vai ver visivelmente a luta do reino do diabo contra o reino de Deus. A luz contra as trevas. E você vai ver o quê? Você vai ver o reino de Deus prevalecendo contra as trevas. Por isso que o diabo não quer que você acredite que demônio existe. Por isso que o diabo não quer que você acredite que o reino dele existe. Por quê? Porque se você não acreditar, você vai ficar quietinho sem lutar. Mas se você entender que existe um mundo espiritual, que os demônios existem e lutam contra as pessoas para matar, para roubar, para destruir, para colocar enfermidade, você vai o quê? Você vai se fortalecer em Deus e você vai repreender esse mal e vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Então observe que uma das provas de que o reino de Deus chegou em algum lugar é o poder naquele lugar para libertar as pessoas dos demônios. Essa é uma das provas. Antes de Jesus, ninguém havia expulsado demônio. Jesus chega e expulsa demônios por todos os lugares que ele vai. Ou seja, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, fala de Jesus expulsando demônios por todos os lugares que ele ia. Essa é uma marca. Até os religiosos dizem: que doutrina nova é essa deste homem, que até os demônios lhe submetem? Ou seja, o verdadeiro evangelho tem poder e autoridade para libertar as pessoas dos demônios. E nós sabemos que tem muitas pessoas sofrendo e muitas pessoas têm medo até mesmo de ir em uma igreja ou procurar um pastor para poder libertá-la. Existe isso, esse medo? Isso, existe sim. Por que esse medo? Existe esse medo, mas esse medo é colocado pelo próprio demônio que está dentro da pessoa. Ele não quer que a pessoa se liberte. Observe que o demônio que estava lá dentro da sinagoga, ele sabia quem Jesus era. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 33. O demônio grita em alta voz: Ah, Jesus Nazareno, bem sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. Vieste me destruir antes do tempo? Ou seja, o demônio sabe quem é de Deus. Se a pessoa vai numa igreja que tem um homem ali cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus, um homem que tem autoridade no nome de Jesus, o demônio sabe quem aquele homem é. E o demônio não quer que aquela pessoa vá naquele lugar para ser liberta. Mas o demônio quer que a pessoa vá num lugar que não confronte ele. Por isso que você vê muitos lugares hoje enchendo, aonde não confronta os demônios, e lugares que confrontam os demônios têm uma dificuldade de encher. Por quê? Porque o diabo luta para que aquela pessoa não vá naquele lugar, para que aquela pessoa continue escrava de Satanás e não seja liberta. Ou seja, ele sabe onde ele vai ter que sair da vida da pessoa para a pessoa poder ser feliz. Ele sabe. Ele quer que a pessoa seja infeliz, ele quer escravizar a pessoa na infelicidade, nas doenças, né? Pastor Ronaldo, como podemos discernir se uma enfermidade é de origem espiritual ou física, conforme está escrito em Lucas 13, no capítulo 13, no versículo 11 ao 16? Em Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 16, a Bíblia diz que havia uma mulher que era corcunda há 18 anos, curvada. E a Bíblia diz que ela tentou de tudo para se endireitar, mas ela não conseguiu. Observe que ela tentou de tudo para se endireitar. Jesus chama essa mulher para perto dele e diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. Observe que Jesus não expulsou um demônio dizendo assim: eu te expulso o demônio. Não. Ele disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Por quê? Porque no versículo 16, que você mencionou, Jesus fala: não poderia eu livrar essa mulher da prisão a qual Satanás mantinha ela presa há 18 anos? Então observe que ela tentou se curar de várias formas e não conseguiu. Provavelmente ela procurou todos os médicos, todos os recursos da medicina daquela época e ela não pôde se endireitar de modo algum, porque era uma enfermidade. E Jesus revela no versículo 16 que aquela mulher estava presa numa prisão espiritual de enfermidade. A Bíblia fala que Satanás tem o poder de prender algumas pessoas em prisões para que essas pessoas satisfaçam a vontade do diabo.
E qual é a vontade do diabo? Que a pessoa fique doente, que o casamento dela seja destruído, que ela fique na miséria, que ela não prospere, que ela não tenha comunhão com Deus. Então, o diabo vai lá e prende aquela pessoa em prisão espiritual. Prisões espirituais existem, são reais. E o diabo prende, como prendeu essa mulher há 18 anos, na prisão da enfermidade, nas costas daquela mulher. E Jesus liberta aquela mulher. Então, para entendermos sobre doença e enfermidade, é isso aí. A doença não pode ser curada por meios humanos e meios materiais. Tem que ser somente pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Jesus livra aquela mulher daquela prisão e ela se endireita imediatamente, instantaneamente, ela se coloca em pé, totalmente curada, porque ela foi livre da prisão de Satanás. Quantas pessoas estão nos assistindo agora? E nesse momento essa pessoa está numa prisão do diabo. Ela não consegue largar o cigarro, ela não consegue largar a bebida, ela não consegue largar a pornografia, ela não consegue largar o adultério, ela não consegue se libertar da miséria, da dificuldade, do nome sujo, porque o diabo prendeu essa pessoa nessas prisões espirituais que trava a vida da pessoa e ela não consegue sair disso. A única forma dela sair disso não é pela psicologia, respeito os psicólogos, não é pela medicina, respeito os médicos, mas é pelo poder sobrenatural de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Aí essa pessoa vai ser livre do poder do diabo. Pastor Ronaldo, quais são os passos essenciais para uma pessoa garantir a salvação eterna segundo a Bíblia? É bem simples. A palavra de Deus, ela diz: se você crer em Jesus com o seu coração e com a sua boca confessar que Ele é o Senhor, você será salvo. Então, somente crer e confessar. E a palavra do Senhor também diz: quem crer e for batizado será salvo. Agora, tem pessoas que elas rejeitam o batismo. Eu creio, mas não quero o batismo. Então, essa pessoa não crê, porque quem crê, batiza. Mas se acontecer com a pessoa como aconteceu com o ladrão na cruz, ele não teve tempo de batizar, mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi salvo.